Olá, pessoal. Me chamo Arthur Moura e estou aqui para apresentar a audiência do terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2020 da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara. Vamos lá. Audiência pública, avaliação e cumprimento de metas, terceiro quadrimestre do exercício financeiro 2020. A Lei de Responsabilidade Fiscal nos informa que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, esse fevereiro em especial, terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2020, o Poder Executivo demonstra e avalia o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Os objetivos específicos que iremos tratar aqui nessa audiência: receita e despesa, receita corrente líquida, despesas com pessoal, saúde, Fundeb e educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. Nesse slide, trago aqui para vocês as receitas. Elas são compreendidas entre correntes e capital. Capital são aquelas que aumentam o patrimônio do município. E corrente são as que decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas, contribuições e serviços e pelas transferências constitucionais legais, que seriam as transferências repassadas pela União e pelo Estado. Nesse slide, trago aqui a previsão atualizada para 2020, R$ 46 milhões de reais o orçamento, e a realização, que arrecadou dentro do exercício financeiro de 2020, pouco mais de R$ 47 milhões 471 mil reais, arrecadando 103,20% do orçamento. Despesas. Assim como a receita é dividida em corrente e capital, a despesa também é dividida em corrente e capital. A corrente, caráter permanente, continuado da atividade governamental, de um pagamento de combustível que é essencial a uma despesa com folha de pagamento. Elas são permanentes. Despesas de capital são aquelas de caráter de investimento e aumento de patrimônio. Seria, nesse caso, o município adquiriu um veículo. Então, essa despesa, o dinheiro vai sair do município para uma empresa e a empresa vai dar um carro em contraparte. Então, esse carro vai aumentar o patrimônio do município, isso é uma despesa de capital, uma despesa de investimento. Trazemos aqui agora a atualização das dotações orçadas em 2020, um pouco mais de 50 milhões 693 mil reais, onde o que foi liquidado em 2020, um pouco mais de 45 milhões 233 mil reais, totalizando 89,23%. Resultado financeiro traz a arrecadação 2020 mais o saldo bancário de 2019 para 2020, que totaliza 50 milhões 553 mil reais aproximadamente. E as despesas liquidadas, o que é que foi comprometido? 45 milhões 233 mil reais aproximadamente, tendo um resultado financeiro positivo em 5 milhões 320 mil reais aproximadamente. Indica uma situação financeira saudável do município. Receita corrente líquida agora, vou trazer aqui como é que a gente chega a essa apuração, e ela serve de base de cálculo para o endividamento do município e para a despesa com pessoal. Somatório de todas as receitas, subtraídas as despesas de capital e as deduções para a formação do Fundeb. Assim se chega à receita corrente líquida. E ela sempre é apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência, sempre no último mês do quadrimestre em questão, nesse caso, dezembro de 2020, e 11 meses anteriores, porque a receita corrente líquida é calculada sempre 12 meses corridos. Receita corrente líquida. Em 31 de dezembro de 2020, o seu montante se deu em pouco mais de 47 milhões e 26 mil reais. Despesa com pessoal agora. O município não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a ser discriminados em cada período de apuração. 54% é o limite máximo. Então, no terceiro quadrimestre de 2020, com a receita corrente líquida de 47 milhões e 26 mil reais aproximadamente, a despesa com pessoal se deu em pouco mais de 24 milhões 526 mil reais, tendo percentual de 52,15%, portanto, dentro da normalidade. Despesas com saúde, o município deverá aplicar sempre, no mínimo, 15% da sua receita própria em gastos na saúde. Na situação, a receita apurada se deu um pouco mais de 24 milhões 596 mil reais, o obrigatório um pouco mais de 3 milhões 689 mil reais. O valor aplicado se deu em um pouco mais de 5 milhões 907 mil reais, percentual de 24,02%. O limite de saúde é mínimo, mínimo de 15%, aplicou 24,02% dentro da normalidade. Fundeb agora. Pelo menos 60% dos recursos do Fundeb serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública. Sejam eles professores, diretores, coordenadores, vice-coordenadores, vice-diretores, enfim, contanto que esse pessoal esteja ligado diretamente
a situação do magistério da educação básica e esteja em exercício na rede pública. Para o Fundeb, a receita apurada se deu um pouco mais de 12.861.000 reais, onde o obrigatório seria 7.717.000 reais aproximadamente, e o valor aplicado foi aproximadamente 9.878.000 reais, tendo um percentual de 76,80%. 76,80%, dentro, portanto, da normalidade. Despesas com educação. Os municípios deverão aplicar no mínimo 25% da sua receita própria em gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino, além de 100% do recurso que recebe do Fundeb. E a receita base de cálculo para isso se deu um pouco mais de 33.283.000 reais. O obrigatório, 14.835.000 reais aproximadamente. Valor aplicado, 15.067.000 reais aproximadamente, tendo um percentual de 25,39%, dentro também da normalidade. Resultado primário agora. Ele indica se os níveis dos gastos orçamentários do município são compatíveis com a sua arrecadação. Basicamente, receita primária, receita fixa primária, ela é capaz de suportar a despesa fixa primária? E nesse slide, trago aqui para vocês que o resultado das receitas fiscais, das receitas primárias, se deu um pouco mais de 47.118.000 reais em 2020, e as despesas fiscais se deram um pouco mais de 44.076.000 reais, tendo um resultado primário positivo de 3.042.000 reais, o que significa que existiu o equilíbrio financeiro no município. Dívida consolidada agora. Considera-se dívida consolidada o total apurado, inclusive total de dívidas mobiliária, contratual e de precatórios judiciais, tudo posterior a maio de 2000. Tudo que não foi pago dentro da execução do orçamento de cada referido ano ficou em aberto e o município pôde reconhecer esse débito e isso virou, então, dívida consolidada. Desculpa. Sempre trago aqui o ano de 2019 como parâmetro e o que veio amortizando até o final de 2020. Então, a dívida consolidada do município ela era bruta em R$ 24.189.000 reais em 2019. Existiram deduções de R$ 1.496.000 reais, deduções estas oriundas do ativo disponível, valores em banco, em 2019, subtraído dos valores em restos a pagar. Então, tivemos uma dívida consolidada líquida de R$ 22.693.000 reais em 2019. Essa dívida líquida passou a ser R$ 19.849.000 reais aproximadamente, reduziu. Então, de 2019 para 2020, existiu uma redução da dívida consolidada líquida. Resultado nominal, ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do quadrimestre em referência, último, no caso, último de 2020, e sobre o apurado de 31 de dezembro do ano anterior. Nesse, trazemos aqui também a dívida consolidada líquida em 19, R$ 22.693.000 reais aproximadamente, a receita corrente líquida, R$ 40.727.000 reais, e o percentual 55,72% de endividamento. O limite federal estipulou que o município pode se endividar em cima da sua receita corrente líquida, o valor de 120, a quantia de 120%, que totaliza R$ 48.873.000 reais aproximadamente. Sendo assim, em 2019 o município se encontrava dentro da normalidade e em 2020 essa dívida passou a ser um pouco mais de R$ 19.849.000 reais. A receita corrente líquida subiu para R$ 47 milhões de reais aproximadamente e o percentual reduziu para 42,21%, tendo nesse caso um resultado nominal que positivo indica que houve redução da dívida de R$ 2.843.000 reais de redução da dívida consolidada líquida do município, comparando o que se tinha em 2019 e o que se deixou em 2020. Todos esses dados estão disponíveis no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara. Lá pode ser filtrado RREO, que seria relatório resumido de execução orçamentária do 6º bimestre, e RGF, relatório de gestão fiscal do 3º quadrimestre, ambos de 2020. E no próprio site do Tribunal de Contas, existe uma plataforma ETCM Consulta Pública, onde todo e qualquer cidadão ele pode estar acessando, fazendo os filtros para o município e verificando todas essas despesas de forma analítica, que a gente trouxe aqui agora de uma maneira sintética para poder fazer a apresentação desta audiência pública.
E como disse anteriormente, meu nome é Arthur Nicásio Moura, fui assessor contábil do município durante a gestão 2017 a 2020. Meu telefone de contato encontra-se na tela, meu e-mail também. Toda e qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento de algo que não tenha ficado claro desta apresentação da audiência do terceiro quadrimestre de 2020 poderá ser sinalizado e vai ser esclarecido. Então, deixei esses dois contatos, tanto o meu telefone quanto o meu e-mail, para possíveis esclarecimentos, possíveis questionamentos que venham a ser feitos, a gente vai estar respondendo. Então, sendo assim, dou por encerrado essa audiência, que seria a audiência do terceiro quadrimestre da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, do exercício financeiro de 2020.